vamos falar sobre bioma e ecossistema, certo? A gente vai falar, na verdade, sobre os ecossistemas brasileiros. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso que vocês entendam o que é um bioma e o que é um ecossistema, certo? Bom, o bioma, ele é a maior unidade ecológica de maior abrangência geográfica caracterizada por um tipo de vegetação predominante. Então, a gente tem biomas dependendo do tipo de vegetação que tem naquele lugar. Então, para ter um bioma, eu tenho que ter praticamente as mesmas vegetações, certo? Então, por exemplo, em se tratando de biomas terrestres, quer dizer, biomas que tem no planeta Terra por inteiro, nós temos esses biomas aqui, certo? Então, conforme a temperatura baixa, a gente tem tundra, que é uma vegetação bem rasteira, que suporta uma temperatura baixíssima, né? 10 graus no máximo, mais do que isso não aguenta, certo? Então, é aquela que vive na neve, no Alasca, em locais super frios mesmo, de temperaturas muito baixas, certo? E pouca chuva, tá bom? Bom, depois a gente tem aquelas florestas que a gente vê principalmente em alguns lugares nos Estados Unidos, cheia de pinheiros, né? Então, essas florestas são chamadas de taigas, tá? Por quê? Porque elas são uniformes, só tem um tipo de vegetação. Por isso que elas são chamadas de biomas, tá? Porque nessas florestas e nessas aqui, a gente praticamente só tem um tipo de vegetação. Uma coisa só, porque são plantas adaptadas a temperaturas, à mesma temperatura, certo? Bom, quando essa temperatura vai aumentando, vai ficando mais calor, né? Aí a gente já muda, olha só, um pouco essa quantidade de plantas que tem na região. Então, aí a gente vai ter o deserto frio, tá? Aqui, ó, que tem uma temperatura mais agradável, então eu vou ter uma quantidade de plantas, né, de espécies de plantas diferenciadas, não todas iguais, igual aqui. O campo frio, que é um campo quer dizer o quê? Que eu tenho quase nada de árvores, nem arbustos. É uma vegetação rasteira, grama, tá bom? Que não é tão fria como a tundra, não aguenta lá temperaturas tão baixas assim, neve, nada disso, tá? É uma temperatura baixa, não tão alta, mas também não tão baixa assim para aguentar neve. E a floresta temperada úmida, que é uma floresta que também tem as árvores são praticamente iguais, só que eu tenho uma vegetação rasteira também, tenho arbustos também, tá? Nessa floresta temperada, e ela aguenta também, em alguns momentos do ano, neve, tá bom? Bom, e aí quando essa temperatura ela fica alta, aí eu vou ter os desertos, certo? Que tem uma vegetação que tem que aguentar a falta de água e a temperatura muito quente. Eu tenho o campo quente, que vai ter poucas árvores, certo? E vai ser um lugar mais quente do que esse campo frio. Eu vou ter as savanas, que estão principalmente na África, mas aqui no Brasil a gente tem um similar. E as florestas tropicais, que, como tem uma grande quantidade de chuva e tem uma grande quantidade de temperatura, vai ter uma quantidade de plantas muito diferenciadas, certo? E aí, vamos dizer assim, que no Brasil é praticamente o que ocorre, floresta tropical. Quase todo o Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, uma grande quantidade do Brasil, né, de terras do Brasil, ela é de florestas tropicais, tudo bem? Então, a gente vai falar daqui a pouco, floresta amazônica, Mata Atlântica, são florestas tropicais, certo? Bom, e então, voltando aqui, né, porque isso eu quis dizer para vocês, né, eu quis que vocês entendessem que isso é um bioma, tá? Em se tratando de Terra, planeta Terra, o bioma, então, é aquela unidade ecológica que tem uma vegetação
predominante mais característica, que se caracteriza por conta da geografia do local. Então, se tem muita água, se tem pouca água, se é muito quente, se é muito frio, certo? Isso é um bioma. Já o ecossistema é uma unidade ecológica de menor dimensão que considera as relações entre os seres vivos. Então, é onde tem seres vivos e seres não vivos juntos. Então, tudo isso daqui é um ecossistema? Cada um deles é um ecossistema? É, porque cada um desses aí tem água, tem plantas e tem animais vivendo, certo? Então eu tenho um ecossistema. Então a taiga é um ecossistema, a tundra é um ecossistema, o deserto também, tá? E dentro de cada um deles a gente tem micros ecossistemas, tá? Porque a gente pode ter em casa um vaso, por exemplo, que abrigue um vaso de plantas. A planta, os insetos, certo? E esse vaso pode ser um microecossistema, tá? Porque a gente tem a terra também, que é não viva, e tem a água também dentro da terra. Então, é considerado um microecossistema. Tudo bem? Bom, aí, falando agora sobre os ecossistemas ou biomas brasileiros, então nós temos esses daqui, ó. Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Ó, professora, caramba, por que tantos assim, né? Eles são considerados biomas porque, apesar de estarem no Brasil, né? Vamos dizer assim, que eles têm alguns tipos de plantas que são comuns somente àquela região, tá? A gente vai achar a fauna, né, que são os animais, vamos dizer assim, praticamente os mesmos em todo o Brasil. Por que isso acontece, gente? Porque nós estamos no Brasil numa quase totalidade de clima tropical, né? Aqui é lógico que tem região que vai ser mais fria, tem região que vai ser mais quente, né? Tem região que vai ser mais chuvosa do que outras. Aqui vai ser menos chuvoso, mas, de certa forma, é quase que uma totalidade de clima parecido. Então, a gente vai ter alguns animais que são encontrados aqui desse lado. Vão ter alguns animais que vão ser encontrados aqui também, certo? Então, por conta disso, porque a gente tem quase uma uniformidade de climas, a gente vai ter animais muito próximos que vivem em qualquer um dos climas aqui, certo? É lógico que a gente vai ter aqueles animais que são próprios de alguns ecossistemas ou biomas, tá? Mas quase que a maioria vai ser encontrada em qualquer lugar, tudo bem? Bom, aí o que acontece? Vamos falar primeiro de floresta amazônica. A floresta amazônica a gente sabe que é a maior floresta tropical e ela não está somente no Brasil, não. Ela pega uma parte da América do Sul, tá? Bolívia, uma parte bem, assim, bem grandinha da América do Sul, tá? Ela, aqui, né, do Brasil, ela abrange, ó, 49% do território nacional, do território brasileiro, tá? Só que 17% dessa floresta aqui, ela já foi devastada, tá? É muita coisa, tá? Em se tratando de, vamos dizer assim, de meio ambiente. É muita coisa. E isso traz um problema grave, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Em se tratando de mundo até, tá bom? Bom, aí o que acontece? A gente vai ver agora, vai falar um pouquinho do Cerrado. Como eu disse para vocês, a floresta amazônica é uma floresta tropical, certo? Então ela tem um clima tropical, a umidade é de mais ou menos, aliás, umidade não, clima, né? É um clima úmido com 30 graus mais ou menos, tá? E pluviosidade é a chuva. Chuva aqui, 1.500 a 3.000 milímetros de água, né? Cai por ano. Anualmente é mais ou menos de 1.500 a 3.000 milímetros, é bastante. Chuva lá é constante, por isso que ela é uma floresta úmida. E ela é tida como a floresta que
Fábrica de chuva, tá? Por conta dessa grande umidade aqui. Ela é a floresta que fabrica chuva e essa chuva é levada para outras partes do mundo, inclusive. Tudo bem? E essa devastação aqui vai fazer com que essa fábrica de chuva ela possa vir a sofrer, né? Então o mundo vai sofrer com a falta de chuva também por conta dessa devastação. Bom, falando sobre Cerrado. O Cerrado, ele é grande também, é o segundo maior bioma que nós temos. Ele abrange toda essa parte vermelhinha aqui, ó, tá? Ele tem, olha só, 22% do território brasileiro, é bastante coisa. E ele também foi muito devastado, 14%. Olha só, ele é menor do que a floresta amazônica, só que, se a gente for analisar, ele foi muito mais devastado do que a floresta amazônica em si, certo? Bom, ele é falado, né? Ele é chamado de savana brasileira porque ele parece muito, né? Nas suas características de vegetação, de temperatura, e clima, né? Com as savanas africanas, por exemplo, tá? Então, o que acontece aqui nessa área vermelha? O clima, ele é tropical, só que ele é tropical sazonal, então muito quente, tá? Esse tropical sazonal quer dizer que não chove tanto assim, então não tem um clima úmido como na Amazônia, tá? Tem a média anual de 27 graus, tá? E a sua pluviosidade, ó, é de 1.200 a 1.800 milímetros, então é menor do que a da Amazônia, bem menor, tá? Por isso que o clima não é úmido, o clima é sazonal, tá bom? Porque não chove tanto assim, certo? Então, a vegetação lá vai ser mais arbustiva, né? Com mais arbustos, não vai ser de mata fechada como na Amazônia, com árvores, né? E como na Mata Atlântica a gente vai falar daqui a pouco, vai ser vamos dizer assim, a gente vai ter uma paisagem mais aberta, né? Com vegetação arbustiva e rasteira, com algumas árvores somente, tá? E aí, por isso, né? Por conta também da pouca chuva, né? Menos chuva do que aqui, e por conta do clima sazonal, né? A gente vai ter aqui muito mais queimadas, principalmente na época do inverno, né? Porque essa vegetação que é rasteira e arbustiva, ela vai ficar seca. E aí qualquer faísca de cigarro de alguém passando por uma rodovia pode causar um incêndio de grandes proporções. Por isso que já aconteceu 14% da área, né, do Cerrado devastada, tá bom? Bom, agora falando da Caatinga. Caatinga é essa parte marrom aqui, ó. A Caatinga, ela é tida como o deserto brasileiro, porque o clima é desértico, quase, né? Desértico. É um clima semiárido, tá? De aproximadamente 32 graus centígrados, a média anual. Aí vocês vão falar assim, professora, mas lá na floresta amazônica é 30 graus, é quase nada, né? Diferença pouca. Só que na floresta amazônica a gente tem um nível de chuva muito grande. Olha só aqui, gente. Olha só a pluviosidade, 300 a 800 milímetros, é quase nada. Nem metade da metade aqui da Amazônia. Então, o que acontece aqui? Por conta disso, o clima é semiárido, porque falta água, tá? E aí, o que vai acontecer? A vegetação, ela tem que se adaptar à falta de água, né? Porque, assim, é muito tempo sem chuva, tá bom? Então, por isso que a vegetação é cactácea, né? É de cactos, porque os cactos, eles conseguem guardar água dentro deles, numas organelas, nos órgãozinhos chamados de vacúolos, tá? Eles têm uns vacúolos muito grandes e aí eles conseguem guardar água dentro. Eu não sei se vocês já viram uma plantinha chamada suculenta, né? Que é, vamos dizer assim, um primo distante do cacto, que tem as folhas mais gordinhas, certo?
essas folhas são gordinhas, assim, justamente para guardar água. Então, toda planta suculenta, todo cacto, ela tem que ter pouca água. Se a gente encharcar, ela morre, tá bom? Por conta dessa adaptação. Bom, essa caatinga, né, que é esse ecossistema aqui, ele abrange 11% do território. Então, floresta amazônica é 49%, cerrado 22% e agora a caatinga com 11%, certo? É um local quente, então lá vivem principalmente os répteis, tá? Porque réptil, ele, vamos dizer assim, tem que viver em clima quente, tudo bem? Bom, a vegetação lá é cactácea, então quase não tem grama, nem árvores, assim, são mais arbustos e cactos, tá? Bom, aí chegando na Mata Atlântica. Mata Atlântica, vamos pensar aqui, ó. São Paulo, onde nós moramos, capital de São Paulo. Estamos na Mata Atlântica. Tem uma parte de São Paulo que pega aqui, ó, o Cerrado, mas a sua maior parte é Mata Atlântica, tá? Então, nós estamos inseridos na Mata Atlântica. Nós aqui da cidade de São Paulo. É uma região costeira, ó. Por que costeira? Porque o oceano tá aqui, tá? E ela pega toda essa parte do litoral, ó. Do litoral do Brasil, certo? Bom, o que acontece? A gente aqui, né, ela do total do território brasileiro, são 15% tomados pela Mata Atlântica. Só que desses 15%, 7% ou mais, ou menos, são de mata original. Então, mais da metade foi, vamos dizer assim, extinguido, tudo bem? E por que isso acontece, gente? Eu não falei que a gente mora aqui na Mata Atlântica? Assim como a nossa cidade de São Paulo, que é a mais, né, a maior financeiramente, economicamente falando, nós temos aqui outras grandes cidades também. Cidade, a gente fala em área urbana. Se a gente tem área urbana, a gente tem que ter residências. E se a gente tem residência, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter retirada de árvores. Então, por isso que aqui na Mata Atlântica a gente só tem 7% da mata original, certo? O clima aqui é tropical úmido, ou seja, chove. Olha só, o índice de pluviosidade aqui também é grande, né? Ó, 1.000 a 2.500 milímetros, certo? Chove bastante, tá? Por isso que é um clima tropical úmido, por isso que a nossa floresta, se existisse, seria uma floresta tropical, né? Como lá na Amazônia, certo? Bom, aí nós temos aqui para o sul, nessa parte aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem os pampas gaúchos, tá? Que tem um clima subtropical. Então, anualmente aqui tem 18 graus, então é um clima frio, certo? Então, a vegetação tem que ser lá do campo frio que a gente falou, lá nos biomas da Terra, tá? Do planeta Terra. E aí a vegetação tem que ser gramínea uniforme, porque tem que aguentar uma temperatura bem mais baixa, né? E a gente chama também de campos sulinos, tá? E a pluviosidade lá, de 600 a 1.200 milímetros de água, tá? Então, chuva lá não é muito grande também, mas é por conta do clima mais frio, tá bom? Bom, e aí nós temos o Pantanal, que é só esse pedacinho aqui, ó, que pega um pedaço do Mato Grosso do Sul, tá? E aí, o Pantanal, ela é uma planície porque ela é plana, tá? E ela é alagada. Aliás, ela fica entre, vamos dizer assim, é como se fosse uma caneca, vai? O vão, então, se eu desenhar aqui, é como se ela é aqui, o Pantanal é aqui embaixo, e aqui em cima e aqui em cima seria, vamos dizer assim, os planaltos. E o Pantanal fica aqui embaixo. Aí o que acontece? Quando acontece o tempo da chuva,
chove incessantemente, o que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca água na caneca, a gente enche a caneca, não é? Então, o Pantanal vai ficar alagado em tempos de chuvas, né? Não chove muito, mas quando chove ele alaga, porque ele está, vamos dizer, rodeado de montanhas, entre aspas, tá? E aí, o que acontece? No período de seca, essa água evapora e ele fica, vamos dizer assim, normal, certo? Bom, aí a gente vai ter dois períodos, período de seca e o período de chuva. Por isso que a pluviosidade, a quantidade de chuva anual, é de 1.110 milímetros, tá? E a temperatura lá é uma temperatura até quase igual à da Mata Atlântica, né? Mata Atlântica é 25, aqui no Pantanal a gente vai ter 24 graus centígrados. É um local que tem a vegetação tem que ser adaptada a cheias, né? Tempo de cheia e tempo de vazante, ou seja, tempo de cheia é quando alaga, tempo de vazante é quando essa água ela é vaporizada, né? É evaporada, tudo bem? Bom, então temos o tempo de seca e o tempo de chuva. Bom, aí nós falamos sobre os biomas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que é um bioma e o que é um ecossistema. E a nossa aula acaba por aqui. Até a próxima!